Sejam muito bem-vindos de volta para a continuidade do treinamento de Day Trade, do treinamento Beta de Day Trade. Hoje nós vamos falar do clima. Né? O que será que nós vamos falar do clima? Clima, aquela coisa inesperada que, embora a gente tenha previsão, é igual o nosso amigo Garfield aí, né? Houve a previsão do tempo, tananã, e acaba molhado, acaba encontrando uma situação adversa, né? Será que a gente não passou por isso, não? Ter um certo viés de um dia ensolarado e bota o pezinho na rua e toma um banho, porque entrou uma tempestade ali, entrou uma chuva fora de hora, né? Pensar no nosso querido viés aí, tá bom? Então, seguindo o roteiro do nosso programa, então a gente está trabalhando o módulo 1, a aula 3, vamos falar do clima, tá bom? Mas antes de falar do clima, a gente precisa fazer uma revisão da aula 2. Então, vamos fazer um resumo da aula anterior, que foi o caminho. Vocês lembram bem que a gente trabalhou 3 aspectos do caminho. A família, nós trabalhamos o orçamento doméstico, certo? E também a gente trabalhou a agenda, que era para ter os compromissos com a família, né? Então o caminho diz respeito a isso. A família, na família especificamente, nós falamos que é preciso ter um local sagrado para o operador trabalhar. Também falamos sobre a disciplina e as concessões, né? Então, brevemente, o que ficou para a família é local, disciplina e concessão. Sobre o orçamento, a gente precisa pensar nos filhos, precisa pensar na formação dos filhos, isso custa dinheiro, também na sua formação. Outra coisa muito importante é o fato dos gastos inesperados, qualquer tipo aí de acidente, alguma coisa. Então, no orçamento precisamos cobrir os gastos ordinários e inesperados. E aí vem a agenda, o compromisso que você faz com a sua saúde, com o seu físico, com o seu filho, com a sua família, certo? Sua educação. Toda essa parte precisa ter espaço dentro do seu dia, tá bom? Então não esqueça de trabalhar uma agenda que ofereça inclusive férias para a família, né? Então, atividade física, lazer, estudo e férias, tá bom? Basicamente foi isso que nós vimos no caminho e agora a gente dá continuidade à aula falando sobre o clima, tá ok? E para a gente começar a falar do clima, a gente tem que fazer uma conexão. Precisa se conectar com as forças da natureza. Vem comigo para a gente poder trabalhar essa matéria do clima, tá? Vamos lá. Como é que nós vamos separar o clima agora de forma objetiva? Nós vamos trabalhar o financeiro e nós vamos trabalhar a transição. Ok? Então, o financeiro, a gente já conhece o orçamento doméstico lá da aula do caminho. Então, agora a gente chama esse orçamento de financeiro, porque o orçamento ele é um planejamento e o financeiro já começa a trabalhar um pouco de timeline, já começa a entender o fluxo de caixa que precisa, e um fluxo de caixa é um conta corrente, precisa de uma entrada e também, né, as saídas. E a transição é a identificação de onde estou e para onde vou. Então, se eu vou para o day trade, se eu vou para o mercado, se eu quero liberdade, não prisão, né? Se eu quero algo
mais longevo, eu preciso começar já. Tá certo? Então tá, bem calmo com isso, bem tranquilo, vamos trabalhar. Primeiro vamos falar do financeiro, tá? E esse financeiro é algo essencial, porque é dele que vem o provento. Então precisa chover, precisa fazer sol, precisa controlar, ter ciência da sazonalidade, das estações, tá bom? Então vamos começar a entender o que realmente a gente precisa olhar dentro desse financeiro. Aqui. Tá aqui em cima, ó. Né? Então vamos começar a trabalhar esses tópicos. Paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma verdade que você institui na sua vida. É algo que você coloca como regra e aquilo é, de certa forma, lei para você. Então, por exemplo, se você é um assalariado, você tem o paradigma de receber o seu salário no final do mês. Tá? Então, para começar, nós já vamos conversar sobre isso. Você precisa quebrar o seu paradigma. O paradigma do day trade, o paradigma de um profissional que trabalha no mercado, ele é muito mais parecido com o agricultor, com o fazendeiro, né, que planta e trabalha no sentido anual, do que um assalariado que tem a entrada do seu salário, ou seja, se você tem à mente o salário, você precisa quebrar esse paradigma. Você precisa começar a pensar de forma semestral ou anual. O seu mensal, ele precisa estar descrito dentro do seu fluxo de caixa, uma vez que a gente vai trabalhar o próximo item da caixinha do lado ali, que é a segurança. Né? Para você entrar nesse mercado, para você poder ter tranquilidade de trabalhar de forma a não ter que buscar o croissant de amanhã, que a gente chama que é vender o almoço para comer a janta, nós temos que ter um colchão de segurança. E aí que é importantíssimo você conhecer o seu orçamento. Quanto que é o meu custo mensal? Quanto que é o meu custo anual? Quanto que é, o que são as minhas despesas? Eu tenho noção de tudo o que é despesa que eu vou ter? Então talvez você tenha uma estrutura bem montada, organizada de fluxo de caixa, só que você se esquece de um problema que nós vamos discutir no próximo item. Quantos anos você tem e em que momento da vida você está? Será que a gente pensou em tudo isso? Será que você tem toda a imprevisibilidade dos gastos que pode acontecer na sua idade? Então, é muito interessante que você faça uma timeline e você se identifique dentro da vida útil de um ser humano. Em que momento que você está? Você está nos 20, você está nos 30, nos 40, nos 50? E quanto tempo mais de vida você tem? Qual é a sua produção? O que vem pela frente? O que não vem? E aí a gente já entra no próximo item, que é a despesa no tempo. Né? Você tem uma timeline de evolução de despesa? Então, por exemplo, a educação dos seus filhos está programada no seu timeline de despesa? O aumento da família, se você tiver mais um filho, toda a questão de médico, de gravidez, tudo isso está dentro do orçamento, se caso aconteça a vinda de mais um bacurizinho? Outra coisa, você é responsável pelos seus pais? Você que tem os pais vivos, quem que vai cuidar dos pais? Como é que está isso dentro da sua responsabilidade? Como é que você vê isso? Outra coisa que a gente precisa pensar, e todo mundo fala, eu penso nisso sim. O que é a surpresa?
A surpresa é... Ninguém sabe o que é surpresa, porque surpresa é surpresa. Pode ser uma surpresa muito boa, ganhei na loteria esportiva. Recebi a herança de um tio que morava na Suíça que eu nem conhecia e ele deixou tudo para mim. Ou eu posso ter uma surpresa muito desagradável. Então, surpresas, você precisa ter uma reserva dentro do seu colchão de segurança para eventualidades. E por último, que é a questão da emergência, que eu brinquei sobre quebre o vidro em caso de emergência, você precisa de ajuda nesse momento. Talvez você tenha que pedir para sua esposa ou para o seu esposo assumirem as despesas da casa enquanto você se recupera de um drawdown, porque o clima também é isso. O clima precisa prever dias de fúria, dias de tempestade. Você não pode deixar com que uma situação desesperadora que não tem controle. Então, é muito importante contar com alguém da família que possa assumir as despesas. Caso você não tenha essa sorte, você precisa ter um inventário de patrimônio não líquido, uma casa, uma fazenda, terreno, enfim, tudo que seja não líquido, que você não tenha liquidez imediata, mas que você possa, de alguma forma, transformar isso para poder atravessar a situação, atravessar a tormenta, né? Olha o clima aí de novo. Também considerar voltar ao mercado formal, né? Certo? Então, a questão do financeiro são esses pontos que eu gostaria de lhe chamar a atenção, tá? É muito, muito importante pensar e elaborar um plano para cada item desse. O paradigma, de longe, é o que vai ser o drive, que vai te conduzir para você poder escrever. E eu recomendo demais que você escreva. Pode ser num papel de pão, mas a escrita tem poder. Tá bom? Então agora a gente vai para o próximo item, que é a transição. A transição. Olhando pelo lado etimológico, transição é uma mudança de estado, é uma mudança de lugar, é uma mudança de condição. E que a transição vai fazer por você? Na verdade, você tem que estabelecer uma transição boa. E para isso, como é que a gente estabelece uma transição boa, né? Como é que a gente faz a mágica da transição? Olha a transição. Acabamos de fazer uma transição de cena, né? Eu acabei de fazer uma transição de sobreposição de vídeo. Eu estava com uma camiseta branca, estava de cabelo preso, agora já não estou mais, né? Então, transição, a gente vai estudar 3 aspectos fundamentais dentro de um processo de transição. Onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar e como eu faço isso? Então, para você identificar a tua ocupação principal, a gente vai seguir alguns passos aqui. Aonde você quer chegar? Se você está fazendo esse treinamento, você quer chegar no mercado, você quer chegar a ser day trade, tá certo? Então você precisa fazer um planejamento para isso e você precisa testar o seu plano, tá? Sem dúvida nenhuma. Ensaio geral é para isso, teste, beleza? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Vamos lá então, vamos definir a ocupação principal, né? Como é que eu vejo isso, como é que eu descrevo? Ocupação principal é muito simples, é aquela que paga as tuas despesas, é aquela que dá o teu sustento, é aquela que toma mais tempo do seu dia, que você tem que dedicar, né, de certa forma, a maior parte produtiva do seu tempo. E dentro de uma pirâmide de prioridade, ela está no topo. A ocupação principal chamou, você tem que estar lá, tá? Resumindo, paga suas despesas, toma a maior parte do seu tempo produtivo e tem prioridade, tá certo?
é assim que você vai determinar a sua ocupação principal. Então, é a partir dessa atividade principal que você vai fazer o seu planejamento, tá certo? Você precisa migrar dessa atividade principal, dessa ocupação principal, que te paga tudo, para o day trade ou para o mercado, né? Então você vai fazer uma comparação de financeiro, você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de ter rendimento mensal para ter um rendimento de fluxo de caixa, você vai planejar o horário em que você vai trabalhar na sua atividade principal e um horário que você começa a olhar o mercado, tudo isso dentro de um limiar controlado, não pode ser exagerado, não pode, por isso é muito, muito importante determinar os marcos, os milestones, ou seja, e precisa ser disciplinado, precisa andar com aquilo ali muito, muito justo, tá bom? Por exemplo, dentro da semana você vai ter que eleger dias que você não vai poder olhar para o mercado, são dias de demanda da tua ocupação principal e principalmente se você quiser sair bem do mercado, né? Para não causar uma má impressão, para não cair a sua performance e para que você possa deixar as portas sempre abertas para qualquer lugar que você vá, tá ok? Então, basicamente, faça a comparação do financeiro, entenda a competição que haverá entre a sua atividade e o mercado e estabeleça marcos objetivos para que você possa identificar ao longo do caminho se você passou de fase ou não, igual um querido videogame, tá bom? Então agora chegou a hora de testar o plano, tá certo? Você vai colocar o plano à prova, vai meter uma plateia lá e essa plateia é você mesmo, tá certo? Então você vai pegar tudo que você colocou no papel, os marcos, tudo direitinho e vai testar. Você vai ver os horários que você pode fazer a administração da competição que existe entre a sua atividade principal e o mercado, vai olhar o que está dando certo, o que está dando errado, vai anotar bem os erros, tá certo? Precisa ter uma régua muito precisa para medir o que está acontecendo, para não dar passo em falso, tá bom? Então, testa a agenda, atividade principal versus o mercado e anota os erros. A partir desses erros, você começa a estabelecer os marcos, os milestones. É a partir desses milestones que você vai entender o momento certo da transição, tá bom? É muito importante esse passo, é muito importante determinar os alvos para que você tenha condição de iniciar a sua transição. E é uma jornada, né? Mas é muito gratificante. Início da transição. Quando você estiver pronto, quando você estiver com o teu plano satisfeito, checado, bonitinho, começa essa transição. Tá bom? Para terminar essa aula, a gente vai fechar. Então, essa aula você precisa entender qual é a sua posição atual e futura, ter um plano de transição testado e exaurido, tá certo? E gerir a evolução através dos checkpoints, através dos marcos. É assim que a gente trabalha uma transição. É assim que a gente entende se está dando certo, se está dando errado, e é assim que a gente vai para a próxima aula. Muito obrigado por assistirem. Me desculpa, foi uma aula um pouco mais longa do que eu esperava, mas eu entendo que é preciso trabalhar muito o conceito da transição, porque às vezes a gente cai de miguelão num espaço que não está preparado, não está planejado, e aí sofre mais. Tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.